Como eu emagreci 22 quilos. Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Janaína Molina, tenho 26 anos. E eu criei esse canal porque eu quero compartilhar um pouco mais da minha vida dentro do cross e dentro do meu processo de emagrecimento, porque naturalmente, quando as pessoas me conhecem, elas me perguntam como que foi, como que faz, né? Porque ao longo desse tempo eu emagreci 22 quilos, né? Eu perdi gordura nesse tempo, mas não foi tão simples e tão fácil quanto parece, porque eu tive um processo de efeito sanfona e é sobre isso que eu quero contar pra vocês hoje, resumidamente, como aconteceu todo esse rolê, toda essa história. E se você ainda não me conhece, quer saber mais, me conhecer mais, me segue aqui no Instagram, vou deixar o meu perfil pra vocês. E a principal intenção desse canal é compartilhar dicas para que o seu processo possa ser mais leve, possa ser mais fácil. Bom, a minha história ela é bem longa, tá? Assim, desde essas sanfonadas aí. Mas eu vou tentar falar de forma resumida para vocês como é que foi desde o começo. Eu comecei a treinar com 15 anos, isso em 2012, por incentivo do meu pai. Ele pagava academia para mim nessa época e eu comecei com aulas aeróbicas de jump, dança, pump, combat, que eram aquelas aulas mais dinâmicas, né? Comecei junto com uma amiga minha, a gente ia cedinho e na época eu só fazia isso. Com 15 anos também eu já tinha tomado tarja preta, se não me engano era sibutramina, que tinha sido receitado na época, eu acho que não era proibido ainda a comercialização, a indicação, pelo meu cardiologista. Então ele dizia que eu tinha que emagrecer, que com 15 anos eu estava obesa, então eu tinha que tomar isso. E aí eu tomei durante um mês. Eu não lembro se nessa época eu já estava na academia, mas eu lembro que eu tomei, emagreci 5 quilos e depois engordei 10, né? Porque uma pessoa que não tem alimentação de qualidade, não tem treino diário, vai emagrecer como? E permanecer com esse emagrecimento, né? Não tem jeito. Daí, depois desse período, eu comecei a gostar de treinar. Por mais que eu não fazia dieta, eu não tinha nutricionista, eu nem pensava nisso nessa época de passar em uma nutricionista. Eu continuei treinando, continuei fazendo musculação, troquei várias vezes de academia, isso foi bem comum na minha jornada, porque eu achava que outra academia era melhor, enfim, foi um processo assim de me adaptar mesmo nos treinos e no começo não era tão constante quanto é hoje, né? Não era todos os dias como é hoje, porque você ainda não sabe lidar com as vozes da sua cabeça que dizem pra você ir, que você tá com dor, não é uma prioridade na sua vida, né? Eu só tinha 15 anos, mas eu sabia que eu queria emagrecer, que eu tinha essa vontade de emagrecer, porque eu não me sentia bem com o meu corpo, né? Então, tudo começou com 15 anos. Até os meus 18 anos, quando eu cheguei aos meus 18 anos, eu já tinha emagrecido 18 quilos. Então, foi um processo de perda de peso que aconteceu naturalmente. Com 18 anos eu já tinha começado a acompanhar os canais de YouTube do Felipe Franco, essa galera que foi bem aquele começo de conteúdo fitness, e fazia muita coisa na minha cabeça. Tipo, eu tenho uns papéis que eu achei um tempo atrás, que era tipo assim, eu fazia minha própria dieta, porque nessa época eu tinha cismado que eu queria ser nutricionista e eu queria fazer, nossa, era lindo, eu queria achar pra mostrar pra vocês. E eu vou deixando fotinhas aqui pra vocês verem todo esse processo. E eu colocava lá assim, minha refeição, lanche da tarde, maçã. Era só isso, era só maçã, não tinha mais nada. Aí eu colocava de janta, shake. Eu comprava aqueles shakes. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, então já tinha minha grana ali. E aí eu comprava aqueles shakes que vendiam em farmácia e era tipo o substituto da refeição. E aí é óbvio que você vai emagrecer, porque você está substituindo uma refeição que provavelmente, né, aliás, que eu tenho certeza que naquela época eu não pesava, então eu comia tudo que eu queria. E aí eu tiro todo esse carboidrato à noite e coloco um shake que diz que é proteico, que é isso, que é aquilo. Então, óbvio que ia acontecer um emagrecimento e eu estava treinando, então ia acontecer esse déficit calórico. Mas, obviamente, vou mostrar pra vocês aqui, né? Não era um shape que você fala assim, nossa, essa pessoa treina, essa pessoa... Não, gente, eu acho, inclusive, que eu treinava fofo nessa época. Eu não me lembro muito bem como era em questão de cargas,
mas eu tenho certeza que não era nada absurdo, porque senão eu não tinha ficado com um shape só de quem emagreceu, sabe? Tinha um shape mais ou menos ali, tava magra, pesando uns 75 quilos, se eu não me engano. E nessa época eu também não fazia muita avaliação para ver o meu percentual de gordura, né? Porque a gente sabe que dentro de um processo de emagrecimento, o que mais importa é o seu percentual de gordura. Porque se você se baseia somente na balança, você pode estar com retenção de líquido, principalmente a gente que é mulher que tem muita oscilação de hormônio. Então você pode estar se baseando em algo que é irreal. Você não ganhou, sei lá, 2 quilos de gordura. Às vezes é só um inchaço, uma retenção de líquido. Então, quando você quer saber exatamente se você está emagrecendo ou se você está ganhando massa magra, é bom, e aliás, é o ideal você fazer uma avaliação física com um personal, enfim, com alguém que possa fazer, um nutricionista, alguém que possa fazer essa avaliação para você. E aí, gente, depois dos meus 18 anos, eu comecei o processo de ganho de peso de novo. Por quê? Eu continuei treinando, mas teve uma época da minha vida que eu comia muita besteira. Ali por volta de 2018, 2019, era totalmente aleatória minhas refeições, então, e eu chegava fim de semana, eu comia muita besteira, pastel, lanche, sorvete, chocolate, bebia muito, né? Eu bebia muita cerveja, assim, sem qualquer limite na vida, sabe? Era assim, tudo em alta demanda, né? Tudo em livre demanda que a gente fala. Não tinha nenhum propósito ali, mas continuava treinando. Então, a única coisa que eu lembro de todo esse rolê de emagrece, engorda, é que eu nunca parei de treinar. Óbvio que eu ia bem menos, né? Porque quanto mais peso eu ganhava, menos autoestima eu tinha, mais vergonha eu tinha. Aí, quando chegou em 2018, eu já tava desse jeito que eu vou mostrar pra vocês. Já não tinha mais vontade de comprar roupa, já não me cuidava tanto assim, né? Ainda aparentava cuidar de mim por conta do cabelo vermelho que eu sempre tive, então eu sempre retocava ele e tal. Mas já era uma sensação de desconforto muito grande com o meu corpo. Quando eu ia pra praia, eu ficava tampando meu corpo na praia. E eu lembro de tudo isso e eu lembro a situação como se fosse agora, sabe? De como é ruim a gente se sentir assim, com vergonha da gente mesmo, sabe? É um negócio muito profundo, muito dolorido mesmo. E não é nem essa questão de, você tem que se aceitar, porque na verdade eu já tinha vivido a outra versão da Janaína, a outra versão que usava as roupas que queria, que era mais magrinha, então pra mim não era confortável nem um pouco. E aí, 2018, eu entrei pro cross. Eu já tava totalmente desgostosa da musculação. Entrei pro cross e aí eu gostei muito do cross. Aí começa uma nova jornada na vida da Janaína de emagrecimento, de treino. 2019, se eu não me engano. Aliás, em 2017 eu já tinha passado na nutricionista. Foi a primeira vez que eu tinha passado na nutricionista. Tinha emagrecido. Aí tinha ganhado de novo, porque eu não tinha consistência nem na dieta, mas eu já tinha noção que eu tinha que pesar a comida, que eu tinha que seguir um plano alimentar. E aí, em 2019, eu voltei a passar numa outra nutricionista. Essa é a segunda nutricionista da minha jornada de emagrecimento. E essa pessoa em si, né, não posso nem dizer que é profissional, mas eu não quero ser chata aqui nesse ponto, de que me passou muitas coisas que hoje em dia eu jamais faria, sabe? Me passou uns manipulados que não tinham nada a ver com o meu processo, com o meu estágio ali de consciência, de emagrecimento, do que eu tinha e que não tinha que fazer. Então, me passava café com óleo de coco e gengibre em pó, uns negócios que hoje em dia eu não consigo nem sentir o cheiro mais, gente, porque é absurdo pensar que uma profissional passa essas coisas que hoje em dia são comprovadas que não servem de nada, sabe? Você fazer essas misturas doidas de alimentos, jurando que isso vai ajudar no emagrecimento de alguém. E aí, quando eu passei com essa nutricionista doida, eu ainda emagreci um pouco, porque é aquilo, né? A mudança de alimentação, de uma alimentação muito calórica para algo que você acaba entrando em déficit calórico com o passar do tempo, né? Então, ainda emagreci um pouquinho, em 2019. Quando
quando chegou em 2020, eu já estava desse jeito aqui. E aí veio a pandemia, que foi assim, o auge do auge pra mim. Eu tava muito mal com o meu corpo já, e aí eu comecei a ficar mal, né? Fotógrafa, trabalhava com eventos, então começou a dar tudo muito errado, 3 meses sem trabalho. A única opção que eu tinha era de encher a minha cara. Eu treinava em casa, porque a galera do cross fazia videochamada, então fazia treinos em casa. Em 2019 eu já tinha competido a primeira vez no CrossFit, esse é um ponto muito importante na minha jornada, que foi a primeira competição de CrossFit em 2019. Em maio de 2019 eu tinha, sei lá, 6 meses de cross, e foi um ponto importante pra mim durante todo o meu treino em casa, porque quando foi chegando próximo aos boatos de que os box iam voltar a abrir, né, depois da pandemia, eu pensei, eu quero competir, eu quero voltar a competir, então eu preciso estar em boa forma, eu preciso voltar a performar e preciso treinar bem o cross, preciso evoluir. E aí eu acho que foi a minha principal virada de chave. Quando chegou em julho de 2020, eu já tava pesando meus 100 quilos, com 34% de percentual de gordura. Tava com 37% antes de eu voltar a pensar em competição. Aí eu cheguei a 34%, aí eu passei numa terceira nutricionista. Isso que eu tô lembrando aqui na minha cabeça. Passei numa terceira nutricionista, e aí foi a minha virada de chave. Quando abriu o box de novo, eu voltei a treinar. Eu falei, não, agora eu tenho que levar a sério, preciso emagrecer, preciso performar. Quando foi final de 2020, eu entrei pro box que eu tô hoje, que é o que vocês vinham postando, que é a Ataque. E a Ataque foi um salto também na minha evolução, que em um ano eu aprendi várias coisas, vários movimentos que eu não sabia antes, que eu não tinha noção, e tudo depende do coach que você tem, do box onde você treina. Não tô dizendo que era ruim onde eu comecei a treinar, mas que cada coach tem um jeito de explicar, e às vezes, né, o jeito que Ataque, que os coaches da Ataque explicam, se encaixou melhor pra mim. Então esse foi um ponto importante também na minha jornada, que foi onde eu me encontrei num box, onde eu tinha incentivo, onde eu falava que eu queria evoluir, eu tinha atenção desses coaches, e já pensando em competição, desde sempre já pensando em competição. Quando foi 2021, eu passei na minha quinta nutricionista, que foi a que eu mais fiquei junto com ela mais de um ano, que foi a Giovana. E ela me acompanhou em toda essa jornada de emagrecimento. E aí, em um ano, eu tinha emagrecido, né, perdido 18 quilos na balança e ido para um percentual de gordura de 20 para 24%, se eu não me engano. Eu não vou lembrar exatamente os números agora, mas foi aí que eu consegui emagrecer, perder gordura de verdade, porque eu comecei a entender de fato que eu precisava seguir um cardápio. Mesmo assim, não era uma coisa 100%, eu aprendi nessa minha jornada de emagrecimento que eu não tinha que me neurar, sabe, com as coisas que eu tava fazendo, que era normal eu sair da dieta às vezes, sair do cardápio, né, e que é muito difícil a gente encontrar alguém que faça 100% do cardápio certinho, porque às vezes pra quem tá começando um cardápio é um mundo muito novo, que você tem que pesar a comida, e aí às vezes você ainda não tem esse hábito de pesar a comida, aí você fica com uma preguiça e fala, ah não, hoje eu vou comer sem pesar, cara, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E nem sempre, tá? Quando o profissional falar pra você que você tem que pesar a comida, você pesa essa comida, pelo amor de Deus, porque é totalmente diferente de você colocar lá na sua cabeça. E às vezes que eu colocava na minha cabeça, também às vezes que eu pego a refeição, eu mesma vou olhar aqui, colocar no zoiômetro, eu acabo colocando menos do que eu preciso. Eu preciso de mais, porque eu treino mais hoje em dia, e aí acabo colocando menos comida. Então, isso não é bom também, tá? E aí chegamos aqui em 2021, no final de 2021, as coisas estavam voltando ao normal, a gente tinha que usar uma máscara naquela época, tinha que usar na academia, né? A gente só usava de enfeite no pescoço, mas enfim. Foi o meu primeiro campeonato pós-pandemia, pós todo esse rolê de engorda e emagrece. E aí foi o interno da Ataque, foi um campeonato que eu me motivei muito, eu precisava aprender 2 movimentos que eu não fazia de jeito nenhum. E aí em um mês eu aprendi o pull-up, que é esse de puxada, que eu vou deixar aqui pra vocês. Eu aprendi isso em um mês, e aí quando chegou o campeonato, eu arranjei uma dupla que treinou 30 dias antes do campeonato. E a gente ganhou o primeiro lugar esse interno, foi muito legal, a minha cabeça estava muito boa para esse campeonato. E isso é algo que eu quero trazer aqui pra vocês também, quanto a nossa mente importa na nossa evolução dentro do cross. A gente vai conversando ao longo da jornada sobre isso, tá? Então, como eu tava ali no processo de evolução, a gente foi de scale, que é um meio terminho ali, e ganhamos esse primeiro lugar. Bom, e pra esse vídeo não ficar tão extenso, porque a minha história é muito longa, eu vou fazer a parte 2, já deixa o seu like aqui nesse canal,
Pra quem me conhece sabe que eu tenho um outro canal de fotografia e marketing, mas aqui eu quero trazer exclusivamente sobre o cross, sobre os campeonatos, vlogs de campeonatos que eu vou participar também. Se vocês curtirem a ideia, né, comenta aqui embaixo, me conta se você já me conhece, se você me acompanha nessa jornada. E é isso, gente. Espero que vocês gostem desse novo conteúdo que eu tô trazendo pra vocês, que eu tô fazendo muito de coração e porque eu gosto de compartilhar mesmo a minha jornada com vocês, tá bom? Um beijo e não esquece de se inscrever no canal.